Você já parou para pensar o que será que andaram dando para esses bichos comerem? A obesidade não é um problema só dos humanos, ela também chegou com tudo no mundo animal. E alguns casos são simplesmente inacreditáveis. Hoje você vai conhecer os 15 animais mais gordos já registrados. E olha, tem uns aqui que parecem até montagem. Número 15. Garfield, o gato. Quando a gente fala de animais de estimação, principalmente gatos, é essencial que os donos controlem bem a alimentação, porque diferente da natureza, onde eles precisam caçar, dentro de casa a comida fica sempre disponível, e isso facilita muito exagerar na quantidade. Em 2012, depois que sua dona faleceu, um gato chamado Garfield foi levado para um abrigo em Nova York. Quando os funcionários resolveram pesar o bichano, veio o choque. Ele tinha impressionantes 17 quilos, sendo de longe o gato mais pesado que eles já tinham visto. Durante a vida anterior, ele levava uma rotina de luxo, comendo apenas alimentos de alta qualidade e em grandes quantidades. Mas isso mudou completamente. Ao chegar no abrigo, ele passou a seguir uma dieta rigorosa, com o objetivo de perder entre 7 a 9 quilos, quase metade do próprio peso. Um processo longo, mas essencial para a saúde dele. Número 14. Bob, o ouriço. No Japão, um ouriço chamado Bob acabou ficando famoso, não por alguma habilidade especial, mas simplesmente por ser o mais gordo do país. Segundo o dono, isso aconteceu porque ele sempre quis comer mais do que devia, mas chega um ponto em que não dá para continuar oferecendo comida sem controle. Ele vive em um café de ouriços, onde as pessoas podem tomar bebidas enquanto interagem com os animais e, claro, acabam se encantando e querendo fazer carinho. Só que esse tipo de lugar levanta muitas discussões sobre bem-estar animal. Inclusive, o Bob acabou sendo usado como exemplo por ativistas que criticam esse tipo de ambiente. Afinal, um ouriço chegar a esse nível de obesidade sendo exposto constantemente a humanos está longe de ser algo natural. Mesmo que ele pareça tranquilo, a realidade provavelmente é bem diferente. Número 13. Oshine, o orangotango. Como uma das espécies mais próximas dos seres humanos, não é surpresa que os orangotangos também possam ganhar peso de forma parecida com a gente, principalmente quando vivem em cativeiro. E a história de Oshine mostra bem isso. Ela foi retirada da natureza ainda filhote e passou anos em um parque na Indonésia, até ser adotada por uma família na África do Sul. Só que ao invés de ser tratada como um animal selvagem, ela foi criada como uma criança, usava roupas, comia doces e alimentos industrializados, e isso fez com que ela começasse a ganhar muito peso rapidamente. Além disso, como não convivia com outros da sua espécie, passou a agir como humano, andando ereta e adotando vários comportamentos incomuns. Com o tempo ficou difícil demais de cuidar dela, e em 2010 ela foi levada para um santuário no Reino Unido, especializado em primatas resgatados. Desde então, ela segue uma dieta controlada para perder peso aos poucos, mas esse processo é lento e precisa ser feito com muito cuidado, para não causar estresse no animal. Número 12. Esquilos. Os esquilos são programados pela natureza para passar o verão acumulando e comendo o máximo de comida possível, justamente para se prepararem para o inverno, quando a oferta de alimento diminui bastante. Mas se você mora na América do Norte ou na Europa, talvez já tenha percebido que eles parecem estar ficando cada vez maiores, alguns até com cara de que exageraram demais no estoque. E curiosamente, isso não acontece só porque estão comendo demais ou ficando mais gulosos. Muitos especialistas acreditam que isso tem relação direta com as mudanças climáticas. Normalmente, eles engordam no fim do verão e perdem esse peso durante o inverno, quando precisam gastar energia para se manter aquecidos. Só que agora os verões estão mais longos, tem comida disponível por mais tempo e os invernos não estão tão rigorosos como antes. Resultado, quando chega a primavera, eles ainda estão mais gordos do que o normal e depois de mais um verão comendo bastante, acabam ficando ainda maiores. E a tendência é que isso só piore com o passar dos anos. Número 11. 747. O urso. Se você visitar o rio Brooks em um parque nacional no Alasca, é bem provável que veja vários ursos pardos pescando, mas tem um ali que se destaca muito dos outros. Ele é conhecido como 747, em referência ao famoso avião, e não é à toa. Esse urso é gigantesco, com uma barriga tão grande que praticamente arrasta no chão. Ele é frequentemente visto comendo quantidades absurdas de comida.
Em uma observação feita em 2018, ele devorou 15 salmões seguidos, o que equivale a cerca de 30.000 calorias. É normal que ursos fiquem bem pesados no verão, já que precisam acumular gordura para a hibernação, mas o 747 leva isso a outro nível. Por causa do tamanho, ele domina os melhores pontos de pesca do rio, o que faz com que consiga comer ainda mais do que os outros. Estima-se que ele possa ter até 1,5 vezes o tamanho de um urso comum, o que faz dele possivelmente o mais gordo já registrado. Número 10. Cassie, a Border Collie. Quem já teve cachorro sabe que eles comem praticamente qualquer coisa que aparecer pela frente. E se você começa a dar comida demais ou muitos petiscos, o ganho de peso vem rápido. A Cassie é um exemplo extremo disso. Seus antigos donos alimentavam ela com comida de gente o tempo todo, incluindo refeições gordurosas e até chocolate. Aos 7 anos de idade, ela já estava completamente acostumada com esse tipo de alimentação. Só que isso trouxe consequências graves. Ela chegou a pesar cerca de 57 quilos e começou a desenvolver sérios problemas de saúde. Quando sua dona idosa ficou doente, Cassie foi levada para uma instituição de cuidados com animais. E o estado dela era tão crítico que precisaram de 3 pessoas só para levantá-la. A partir daí, ela entrou em uma dieta controlada, com apenas 2 porções de ração por dia. E o resultado foi impressionante. Em apenas 6 meses, ela conseguiu perder metade do peso. Número 9. Peixes dourados. Muita gente acha que peixinho dourado é um dos animais mais fáceis de cuidar e normalmente é o primeiro que alguém tem quando começa no aquarismo. Só que o que pouca gente sabe é que eles podem crescer bastante e também engordar muito. Existe até uma condição chamada hidropisia, que faz com que eles fiquem inchados, quase como se estivessem prestes a estourar. Mas nem sempre isso é doença. Como descendentes das carpas, eles têm potencial para crescer muito mais do que aquele tamanho comum de aquário. E tem outro detalhe importante: eles continuam comendo sempre que tiver comida disponível. Por isso, é essencial controlar bem a quantidade. Quando ficam acima do peso, o corpo deles pode ficar deformado, os olhos podem até ser cobertos, prejudicando a visão. E em alguns casos, eles começam a nadar de cabeça para baixo por problemas na bexiga natatória. E antes de continuar, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like e se inscrever, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essas. Número 8. Mabel, a porca. Porcos já não são conhecidos por serem exigentes na hora de comer, e é normal que tenham algumas dobrinhas no corpo. Mas a Mabel levou isso a outro nível. Essa porca, que vivia em Boston, foi alimentada de forma completamente exagerada durante praticamente toda a vida. Quando foi resgatada por agentes de proteção animal, ela pesava cerca de 90 quilos, mais do que o dobro do ideal. A situação era tão grave que as camadas de gordura cobriam até os olhos dela, e ela mal conseguia ficar em pé. Por conta disso, acabou desenvolvendo até sinais de depressão. Para retirá-la da casa, foi necessário usar uma espécie de maca. Depois disso, ela foi levada para uma fazenda, onde começou uma dieta controlada e finalmente começou a perder peso. Já a antiga dona não era estranha a esse tipo de situação e acabou sendo investigada pelas autoridades por maus tratos, com a intenção de impedir que tivesse animais novamente. Número 7. Darius, o coelho. Qual foi o maior coelho que você já viu? Existem várias raças, algumas naturalmente maiores que outras, mas o Darius é simplesmente o maior do mundo. Ele mede mais de 1 metro de comprimento e pesa cerca de 22 quilos. E como você pode imaginar, cuidar de um animal desse tamanho não é nada simples. A família que cuida dele ainda tem outro coelho quase do mesmo tamanho. Segundo eles, o custo anual para alimentar os dois passa dos milhares de reais. A dieta inclui cerca de 2.000 cenouras, centenas de maçãs, além de ração específica todos os dias e feno toda semana. Apesar do tamanho impressionante, isso é considerado normal para a raça dele. E o mais curioso é que eles só crescem até certo ponto da vida. Depois disso, o tamanho se mantém, desde que tenham uma alimentação equilibrada. Número 6. Lion, o hamster. Hamsters já são naturalmente mais gordinhos, principalmente quando ficam armazenando comida nas bochechas. Só que quando vivem em gaiolas, fica muito mais fácil eles passarem do limite. O principal motivo é a falta de exercício.
Ter uma rodinha nem sempre resolve, porque nem todos usam com frequência. Além disso, eles têm o instinto de comer bastante quando há comida disponível, se preparando para períodos em que poderia faltar. Mas quando o alimento nunca acaba, o ganho de peso acontece muito rápido. O Lion é um exemplo claro disso. Com apenas 1 ano de idade, ele já estava com pelo menos o dobro do tamanho que deveria ter. Felizmente, no caso dele, ainda conseguia se movimentar e escalar quando os donos perceberam o problema e começaram a reduzir a alimentação. Mas nem todos têm essa sorte. Número 5. Guaxinim. Muita gente vê guaxinins como pragas, mas também existem pessoas que gostam tanto desses animais que até tentam criá-los como pets. Só que isso exige muito cuidado. Assim como qualquer outro animal em cativeiro, eles podem engordar rapidamente se não houver controle na alimentação e na atividade física. E no caso dos guaxinins, existe um problema a mais. Não existem rações específicas feitas para eles. Na natureza, eles são ativos e comem alimentos que fazem parte da dieta natural da espécie. Já dentro de casa, acabam comendo o que recebem, geralmente ração de cachorro. O problema é que esse tipo de alimento não atende às necessidades nutricionais deles. Somando isso a uma vida sedentária, o resultado pode ser um animal extremamente obeso, a ponto de não conseguir nem andar direito, tendo que se arrastar pelo chão. Número 4. Kookaburra. O kookaburra é uma ave típica da Austrália e da Nova Guiné, conhecida por viver em árvores e se alimentar principalmente de insetos. Apesar de ser da mesma família dos martins pescadores, ele não depende tanto da água. Mede cerca de 40 centímetros e pesa pouco mais de 300 gramas em média, ou seja, não foi feito para lidar com excesso de peso. Em um caso registrado, um desses pássaros apareceu com praticamente o dobro do tamanho normal. Mesmo sendo incomodado por uma pessoa, ele nem conseguia voar direito. Segundo o relato, o animal tinha vindo de uma árvore próxima até a varanda da casa, e para voltar para a natureza, precisaram levá-lo de elevador até lá embaixo. Pode até parecer engraçado, mas a explicação por trás disso é preocupante. Com o aumento de lixo disponível em áreas urbanas, muitos animais acabam tendo acesso fácil à comida em excesso. E se nada for feito para controlar isso, situações como essa tendem a se tornar cada vez mais comuns. Número 3. Tubarão branco. Os tubarões brancos estão entre os predadores mais temidos do oceano, capazes de caçar praticamente qualquer coisa que aparecer pela frente. Se você já viu um de perto, sabe o quão gigantes eles podem ser, chegando a mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 2 toneladas. Mas isso não significa que não possam ficar ainda maiores. Em algumas situações, como após se alimentarem muito ou durante a gravidez, eles podem apresentar um volume bem acima do normal. Em um mergulho realizado na costa da África do Sul em 2015, um desses tubarões chamou muita atenção. Apesar de ter um comprimento dentro do esperado para a espécie, o corpo dela estava muito mais volumoso do que o comum, indicando que tinha se alimentado bastante, provavelmente de focas da região. Os mergulhadores estimaram que ela poderia pesar ainda mais do que o normal para indivíduos grandes. O mais curioso era a forma como ela se movia, bem mais lenta, como se estivesse com dificuldade para nadar. Também existe a possibilidade de ela estar em estágio avançado de gestação, o que explicaria esse comportamento. De qualquer forma, é um tipo de encontro que ninguém gostaria de ter dentro da água. Número 2. Obie, o Dachshund. Os Dachshunds, também conhecidos como cachorro-salsicha, são uma das raças mais carismáticas que existem. Mas assim como outros cães, eles não têm noção de limite quando o assunto é comida. Se tiver comida disponível, eles vão continuar comendo. Não é raro ver alguns já acima do peso, com a barriga quase encostando no chão, principalmente por terem pernas curtas. E isso é um problema sério, já que a raça tem tendência a problemas na coluna. Um dos casos mais extremos já registrados foi o do Obie. Ele vivia com um casal de idosos que, sem perceber o impacto disso, demonstravam carinho oferecendo petiscos o tempo todo. Com pouca atividade física, ele chegou a impressionantes 35 quilos, cerca de 3 vezes o peso ideal. Chegou a um ponto em que ele mal conseguia se levantar ou andar.
Quando a situação saiu do controle, ele foi colocado para a adoção. Uma estudante de veterinária decidiu cuidar dele e iniciou uma campanha para arrecadar fundos. O objetivo inicial era fazer ele perder cerca de 18 quilos, o que foi alcançado com exercícios regulares e uma dieta bem planejada. Número 1. Neville, o sapo pixie. Os sapos da espécie conhecida como pixie, encontrados em várias regiões da África, já são naturalmente grandes. Eles vivem em ambientes variados, desde savanas até áreas alagadas. Mas quando são mantidos em cativeiro, a tendência é que ganhem ainda mais peso. Isso acontece porque na natureza eles precisam aproveitar qualquer oportunidade para se alimentar, já que não sabem quando vão encontrar comida novamente. Em casa, com comida sempre disponível, esse instinto continua e eles acabam comendo muito mais do que precisam. Normalmente, esses sapos pesam até cerca de 1,5 kg, mas em cativeiro não é raro chegarem a 2 ou até mais. Além disso, a falta de atividade faz com que não gastem energia suficiente. O resultado são animais extremamente inchados, que mal se movimentam para buscar alimento. Em alguns casos, parece até que eles rolam no chão em vez de andar, e isso mostra que, independentemente da espécie, o excesso de peso pode trazer consequências sérias. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, continua acompanhando, porque sempre tem histórias impressionantes como essas aparecendo por aqui.